Volume 1. Capítulo 1. Parte 4. Eu não me importo mais, você pode fazer o que quiser comigo. Steve se jogou no chão, chorando. O pedido de Sora pode não ter tido força contratual, mas já era tarde demais para que ela pudesse fazer algo a respeito. Finalmente percebendo isso, Steve só conseguia dizer isso com os olhos vazios, com um meio sorriso. Você tem algum outro pedido? Apenas me diga, seu maldito desejo. Mas tendo chegado até aqui, é preciso dizer que a previsão de Steve foi insuficiente. Ela não havia contemplado o pedido mais lógico a seguir. Apaixone-se por mim. Bem, eu acho. Sora olhou de relance para Shiro. Steve não tinha como saber o que aquele olhar significava. Mas Shiro acenou com a cabeça. Tudo bem. Eu sentiria pena de você, e se tivesse que esperar até que eu tivesse 18 anos. Ter 18 anos. Você pode não falar sobre sentir pena de mim? Além disso, você sabe que seu irmão não vai se meter com a irmã dele. É por isso. Shiro enfiou o polegar entre os dedos indicador e médio sem expressão. Irmão, parabéns por ter perdido sua virgindade. O que? Sim. Talvez ela tenha sido criada muito bem, ou talvez sua imaginação não fosse poderosa o suficiente, mas a ideia óbvia de que ele buscaria o corpo dela mais uma vez iluminou os olhos de Steve, que havia se rendido completamente. O que? Você nunca disse nada sobre. Você tem que preparar o clima para essas coisas, fazer isso no lugar certo, não é? Mas onde a luz voltou não foi o medo de sua castidade ser ameaçada. Castidade sendo ameaçada, mas a antecipação disso. Assim que Steve percebeu isso, ela voltou a tentar cavar um buraco na parede com a cabeça. Sora, que não mostrava sinais de reconhecer as sutilezas do coração de Steve nessas questões angustiantes, falou claramente. Não podemos ter nenhuma cena R18 até que você tenha 18 anos, Shiro. Steve murmurou. Mas, é claro, ninguém prestou atenção nela. Eu não me importo. Bem, seu irmão se importa. Pornografia é ruim para as crianças. É absolutamente inaceitável. Pensei que você tivesse dito a ela para se apaixonar, porque você não gosta do gênero doentio e perverso. Desculpe-me. Por que você sabe tudo sobre as tendências sexuais do seu irmão? Você tem todas as suas caixas de jogos no quarto, e elas estão em toda parte. Steve não tinha ideia do que eles estavam falando, mas certamente sabia reconhecer quando estava sendo ignorada. E que, por algum motivo, eles estavam presumindo que a irmã teria que estar lá. Teria de estar lá. Você não poderia simplesmente pedir para sua irmã sair da sala? Fico feliz em saber que você está ansioso, mas há certas motivos pelos quais isso não vai funcionar. Isso não é. Não foi isso que eu quis dizer, estúpido. Não seja louco. Desconsiderando o rosto vermelho de Steve, como estudiosos que haviam se deparado com um grande problema e estavam procurando uma solução, os dois cruzaram os braços e refletiram, o que finalmente provocou uma aparente percepção. Nesse caso, Shiro explicou a solução impiedosa. Vocês podem empurrar o envelope. É isso mesmo. Essa é a minha irmã, a garota gênio. Sora estava cuidando de sua irmã, e a irmã parecia estar gostando disso. De alguma forma.
Eles pareciam ter encontrado uma maneira de fazer as coisas acontecerem ou com a presença da irmã. A irmã presente. Steph ficou tensa. Mas até onde podemos ir, eu me pergunto? Irmão, você é o especialista nisso. Se isso é uma referência a mangás e jogos, devo dizer que as coisas não funcionam da mesma forma na vida real, minha querida irmãzinha. Você não sabe o que fazer, porque é virgem. Enquanto Sora demonstrava seu apreço pela tradução apropriada, mas desnecessária. Tradução, Shiro acenou com seu smartphone. Vou gravar com a minha câmera e lhe direi o que fazer. Deixando a ideia de me dizer o que fazer de lado por um momento, por quê? Você precisa gravar, minha irmãzinha? Irmão, você não quer PR0N? Estou intrigado com a consideração incomum de minha irmã, mas devo aceitar com gratidão. Com sentimentos complexos, Sora se voltou para Steph. Steph, por sua vez, apenas. Steph, por sua vez, ficou olhando, sem saber o que era o smartphone. Shiro começou a gravar o vídeo. E lhe deu a primeira orientação. Faça um. Ele tropeça e cai, e como? Ah, essa cena. Mas, e como é que eu vou cair aqui? Enquanto Sora procurava algo em que pudesse eu tropeçar, Shiro se aproximou. HP. E lhe deu um leve chute. Uau, entendi. Monótono, ops, estou falhando. E, com uma atuação que não se qualificaria nem mesmo como de terceira categoria, Sora caiu de forma não natural. Sobre Steph. Quando aterrissaram, as mãos dele foram colocadas. Claro, bem em cima dos seios dela. Ele poderia ter ordenado que Steph interpretasse a situação como um mero clichê, mas isso teria sido abusivo. Obviamente. Take 2 e acariciando os seios devido a um ato de Deus. Como é um ato de Deus se eu estou? Ok, não importa. Não, vamos fazer isso, diretor. Farei o meu melhor. Haia. Skis, skis. Squasho, squasho. Skis, skis. Squasho, squasho. Fum, fum. Bum, 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 bum. Fum, fum. Bum, bum. Bum, bum, bum. Balança, balança. Bunse, bunse. Voing. Uau. Sora só conseguia pensar em uma interjeição para descrever a sensação que era tão rica quanto ele esperava. Enquanto isso, Steph estava atônita, com os olhos bem abertos. Sua compreensão não conseguia acompanhar a situação. Pelo menos, isso certamente era um fator. O mais importante é que a sensação das mãos dele sobre ela lhe deu uma sensação que, de alguma forma, derreteu seus pensamentos. Um gemido escapou dos lábios de Steph, mas, felizmente, talvez porque ela cobriu, os dois não ouviram. HMHMMGH. As três garotas D não são ruins. Com licença. Diretor. Isso ainda vai ser classificado como all ages? Claro, e mais, irmão, e você está exagerando. Shiro franziu ligeiramente as sobrancelhas, olhando para seu próprio peito liso. Ah, isso é verdade. O ato de acariciar os seios é puramente um acidente, então seria melhor limitá-lo a 3 painéis ou mais. Então, o que devemos fazer a seguir? Diretor. Terceiro painel. O deslizamento de seios que se seguiu. Espere, tudo bem. Sora contestou sem pensar, mas o diretor Shiro respondeu com seriedade e determinação. Pelos padrões J*MP, até mesmo a nudez frontal completa e não é nada. Espere, não, ela não pode estar nua.
Na vida real, há mamilos, sabia? Bem, isso é adicionado nos livros comerciais. Diretor, isso é a vida real. Isso está acontecendo na vida real. Não podemos apagar. Não podemos apagá-los ou redesenhá-los. Então, e roupas íntimas? Bem, claro, mas não tenho certeza de como as roupas dela poderiam sair nessa situação. Sora e Shiro sentiram a dor da disparidade entre o mundo real e a ficção. Irmão, e se estivéssemos falando sobre a parte de baixo? Ah, estou vendo, um flash de uma virada de saia. Você está certo, diretor, isso é totalmente aceitável para todas as idades. Então, quando Sora tentou virar a saia de Steph, uma faísca se acendeu no cérebro derretido de Steph. Cérebro derretido de Steph. Saia, e virada? Roupa íntima, será que estão falando de ver minha calcinha? Não, isso não está certo. Minha blusa está bem. Bem, nem tanto, mas... Steph foi avisada não pela razão que mal lhe restava, mas por seus instintos e a parte de baixo. Não está boa. Não está bem. Definitivamente, não está bom. No mínimo. Agora. Bem, qual a melhor maneira de dizer isso? Pode ter sido uma emoção plantada. Mas, ao ser empurrada para baixo e acariciada no peito por quem ela amava, houve certas mudanças fisiológicas que inevitavelmente aconteciam. Epa, a alha? Esse instinto fez com que o cérebro de Steph entrasse em ação. Rapidamente, ela afastou. Rapidamente o braço com que Sora estava tocando e o empurrou para longe. Uau! Como Sora tinha se agachado para virar a saia, um empurrão de uma mulher era suficiente para desequilibrá-lo. Ele se levantou em um esforço para não cair. Mas isso só piorou as coisas. A distância em que ele estava caindo aumentou, e ele foi forçado a dar alguns passos para trás. O que o levou até a porta. O único e leve empurrão de Steph o levou até. Gon. Um barulho chato. Sora levantou a voz ao bater a cabeça. Mas isso não foi o fim. Hospedagem de baixo custo. O impacto fez com que o encaixe da porta barata se abrisse. E Sora caiu direto no corredor. Irmão. O que? E, para fechar as vozes dos dois que estavam preocupados com Sora. Creei e a barata arma de metal. Com o recuo de sua abertura, a porta se fechou silenciosamente. Por um momento, Steph ficou atônita, sem entender o que tinha acabado de acontecer. Mas então, ao perceber que seu único empurrão havia empurrado Sora para o salão da pousada. HH. Então, Sora? Ela chamou o nome dele pela primeira vez enquanto se apressava para se levantar. Havia uma sensação de aperto em seu peito e um forte sentimento de mal-estar. Ela decidiu assumir que era apenas a preocupação de que poderia ter machucado alguém com suas ações. Quanto à possibilidade de que fosse preocupação de que ele não gostasse mais dela, isso ela se recusou terminantemente a aceitar. Enquanto se tranquilizava, ela correu para abrir a porta e saiu voando para o corredor. Por um momento, Steph ficou atônita, sem entender o que tinha acabado de acontecido. Mas, então, percebeu que seu único empurrão havia empurrado Sora para o salão da pousada. HH. Então, Sora? Ela chamou o nome dele pela primeira vez enquanto se apressava para se levantar. Havia uma sensação de aperto em seu peito e um forte sentimento de mal-estar.
Ela decidiu assumir que era apenas a preocupação de que poderia ter machucado alguém com suas ações. Alguém com suas ações. Quanto à possibilidade de que fosse preocupação de que ele não gostasse mais dela, isso ela se recusou terminantemente a aceitar. Enquanto se tranquilizava, ela correu para abrir a porta e saiu voando para o corredor. Lá, no canto do salão, Sora estava com a cabeça apoiada e tremendo. O quê? Ela não achava que o havia empurrado com força suficiente para que ele caísse até ali. Até ali. Mas lá estava ele, no canto do salão. Então, Sora? Você está bem? Ele estava segurando a cabeça. Ele havia batido a cabeça com força contra a porta, mas não podia ser. Steve empalideceu. Mas sinto muito, sinto muito, sinto muito, me perdoe, por favor, me perdoe. Parecia que não era porque ele havia batido a cabeça. Ainda assim, Sora estava apenas agachado e pedindo desculpas repetidas vezes. Perdão. Desculpe, desculpe, quero dizer, pensei que se perdesse essa chance, nunca teria a chance de tocar em um seio em toda a minha vida. Uma namorada e tenho pensamentos sujos e não, realmente eu entendo, então, por favor, não. Não me olhe com esses olhos de desdém, sim, sou horrível, sim, sou um pervertido, sim, eu sei, me desculpe. Sei que sinto muito mesmo. Depois de enganá-la e assediá-la sexualmente, sem se envergonhar. Durante todo o tempo, Sora tremia como um cordeiro recém-nascido enquanto se desculpava. O que é isso? Steve não tinha ideia do que estava acontecendo. Ela deu uma olhada para dentro do quarto, pensando que poderia pedir uma explicação à irmã dele, Shiro. Irmão. Onde você está? Não me deixe, sozinho. Shiro, na cama, estava exatamente como seu irmão, agachada com os joelhos nos braços, tremendo visivelmente. Deixando cair lágrimas sem expressão. O que está acontecendo com esses dois? A essa altura, Steve já tinha esquecido tudo sobre ter tido seus seios agarrados e tudo o que ela podia fazer era ficar olhando. Sim, isso era o Sora e Shiro. O jogador o 2 em 1. Não se tratava apenas de ter habilidades diferentes. Se eles estivessem muito separados, em outras palavras, era porque um era tão socialmente fóbico que não conseguia nem se comunicar. E o outro era tão desajustado socialmente que não tinha mais esperança. Irmão, onde você está? Desculpe-me. As coisas estão fazendo sentido agora. Um perdedor. Um fechado. Os dois irmãos, separados por 7 anos, só podiam estar no mesmo lugar em casa. Isso explicava tudo. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.